eu preciso de Ti, para que nós coloquemos de lado toda autossuficiência, toda arrogância e nos voltemos para Ele em dependência. Deus, Ele tem prazer em receber as nossas preocupações, saiba disso. Eu sei que talvez você possa até pensar assim, poxa, mas as minhas preocupações, eu vou perturbar Deus, Deus tem tanta coisa no universo para se preocupar, mas eu quero que você saiba nessa noite, de acordo com a palavra aqui, Deus, Ele tem prazer em receber, em que você lance sobre Ele aquilo que você tem, que tem preocupado o teu coração, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja nos seus relacionamentos, coloque diante do Senhor. Deus, irmãos, é quem carrega os fardos que nos preocupam, né? E não há fardo tão grande que Ele não possa levar, né? Deus, Ele dá prova em todo momento que cuida da nossa vida, irmãos. Ele proveu para nós a nossa salvação. Pare e pense sobre isso, meus irmãos. Pare e pensemos um pouco sobre se Deus se preocupou com a nossa salvação, que é o que mais necessitamos, e é o que de mais valioso temos na nossa vida, será que Ele não vai se preocupar com as coisas menores, que muitas vezes atormentam o nosso coração? Irmãos, a igreja tem um Deus que acolhe as suas preocupações. Pedro está dizendo aqui à igreja, meus irmãos, vocês estão diante de ameaça, vocês correm risco de morte, mas saibam de uma coisa, vocês têm um Deus que acolhe as orações de vocês. Meu irmão, minha irmã, Deus acolhe as suas orações. O abrir dos seus lábios, as suas orações feitas diante de Deus, elas são acolhidas. Diz a palavra do Senhor que o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito leva a Deus as nossas angústias e as nossas preocupações. Meus irmãos, é sábio que nós façamos uso desse favor que Deus nos deu. Porque passar, irmãos, dias remoendo algo que nos preocupa, né? Que a gente não pode fazer nada. Às vezes é coisa que só vai acontecer talvez daqui meses, anos, mas a gente está lá já remoendo, perdendo o sono, né? Deixando de viver, de aproveitar a vida, né? A pessoa ansiosa, irmãos, a ansiedade é uma coisa tão assim, que ela tira de nós até o sabor do alimento, até o prazer de experimentar algo que Deus nos deu, que é comer para nos saciar. Às vezes a gente está tão preocupado que a gente não para agradecer, irmãos, por aquela comida gostosa que Deus colocou lá diante de nós. Por quê? Porque a gente fica pensando no amanhã, o que é que vamos fazer amanhã, e depois de amanhã, e aquela pessoa, e o médico, o que é que vai dizer, e a gente vai então sendo tomados por essa ansiedade e deixando de aproveitar as bênçãos e os favores que Deus tem para nós no presente. Então, meu irmão, não deixe de fazer uso do favor que Deus te deu. Se está preocupado, está preocupada, coloca nas mãos dele. Ele espera que você faça isso, porque ele tem prazer que você seja dependente dele. O que Deus mais quer é que nós sejamos dependentes dele, expressemos a ele dizendo o seguinte: Senhor, eu dependo de ti, não tenho o que fazer, mas tu estás no controle de todas as coisas. Meus irmãos, uma preocupação em nossas mãos é demais, né? Uma só delas. Uma preocupação só é demais, é pesada demais para nós, que a gente não tem condições de resolver. Então, entregue todas ao Senhor, tá bom? Além disso, irmãos, outra razão que Pedro aqui nos mostra para vivermos despreocupados aqui, para que esse fardo e essa angústia que tem tomado seu coração seja aliviada, ele nos mostra que Deus, irmãos, Ele quer nossas preocupações por inteiro. Além de estar receptivo a toda oração, toda a preocupação que nós temos, Ele quer que essas preocupações sejam postas nele de forma integral, total. Ele não quer que 0,01% esteja na sua mão. Ele não quer. O homem que não conhece a Deus, ele acha que ele pode resolver tudo na sua vida sem Deus. O mundanismo é isso, né? O que é o mundanismo? O mundanismo é o mundo achando que vai dar certo, que vão encontrar felicidade sem Deus, sem considerar a criação de Deus, sem considerar Deus, né? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer nossas preocupações por inteiro, e aí Ele vai nos dizer isso na continuação. Ele diz assim, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades,
Essa palavra e ansiedades, nesse contexto, ela significa um sentimento de medo por algum perigo que se aproxima. Então você pode ser tomado pela ansiedade quando você imagina que diante de um quadro que você está passando, a morte está chegando à sua vida. E você então é tomado por esse medo, esse pavor, e você ali acelera o coração, você fica tenso, apavorado com algo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade. Agora, o que é que Pedro está dizendo aqui? Que devemos colocar em Deus todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Meus irmãos, eu confesso a vocês, isso é muito difícil. É muito difícil porque, naturalmente, e o pecado nos faz agir assim, naturalmente, a gente tende a se agarrar com aquilo que nos preocupa e dizer para nós mesmos, olha, nós somos capazes de resolver isso, e a gente não é capaz de resolver muitas vezes, a gente não é capaz de fazer nada diante de determinadas situações, mas aí o que é que Deus quer? E Ele tem prazer em fazer isso, Ele quer que nós coloquemos todas as nossas preocupações. Irmãos, diante disso, a gente deveria se perguntar o seguinte, por que ainda estou com o coração atribulado? Porque se o meu coração ainda está preocupado e ansioso, é porque ainda tem muita coisa nas minhas mãos. É porque ainda tem muita coisa que eu acho que eu estou no controle e eu acho que eu vou resolver sozinho, eu não preciso sequer orar a Deus e perguntar, Senhor, faz alguma coisa, me dá uma direção, eu vou resolver. Meus irmãos, nós precisamos entender o que é que Deus está nos dizendo aqui, para que a gente viva uma vida despreocupada, para que a gente possa dormir aquelas 8 horas de verdade, né? Dizer como diz o salmista lá, eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Meus irmãos, eu deito, às vezes tem gente, né? Eu também já passei por isso, às vezes quando a ansiedade pega o coração, a gente deita e não pega no sono não. A gente vira para um lado, vira para o outro, fica pensando, e amanhã como é que vai ser isso, e aquela pessoa, e aquilo outro, e aí começa aquelas perguntas, e a gente vem a insônia, a gente não consegue dormir, o nosso cônjuge já começa a perceber que a gente está virando demais na cama, tem alguma coisa fora do normal, né? Meus irmãos, todas as suas ansiedades precisam estar nas mãos de Deus. Deus, Ele não quer uma entrega fragmentada das nossas preocupações. Pedro está dizendo, igreja, apresentem a Deus, coloquem nas mãos de Deus tudo. Se é o medo da morte que tem apavorado vocês, coloque diante de Deus. Ele está dizendo aqui para o contexto da igreja na época, se Nero está mandando vir soldados para decapitar vocês, para matar vocês, não fiquem apavorados, isso precisa ser colocado diante de Deus. Isso também, não fiquem pensando nas estratégias de vocês apenas, porque as estratégias de vocês só vão gerar mais e mais ansiedade. Saibam que vocês têm um Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, que está com vocês. Então, coloque nas mãos dele, para que vocês não vivam, né, atormentados pela ansiedade. Veja o que é que Paulo nos diz, irmãos, que lança muita luz para a gente entender essa questão da preocupação, lá no capítulo 4 de Filipenses 4, versículo 6, diz assim, ó, Filipenses 4, 6, agora é Paulo que está falando à igreja, não fiquem preocupados com coisa alguma, dá uma pausa aí, né? Olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, tanto Paulo como Pedro, eles tinham um pensamento em comum, e qual era? Que todas as coisas, todas as preocupações da igreja deveriam ser apresentadas a Deus, colocadas diante do Senhor. Não há na nossa vida uma área que você possa dizer assim, eu não tenho que apresentar isso diante do Senhor. Você tem que apresentar diante do Senhor. Caso contrário, a preocupação vai te pegar lá. A preocupação vai atormentar você. Vai tirar o teu sono. E ele continua dizendo, mas em tudo, e aqui significa em toda e qualquer circunstância, né? Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Meus irmãos, Deus, Ele nos salvou para ser dono de todo o nosso ser, inclusive das nossas preocupações. O sangue derramado na cruz do Calvário não foi um sangue que nos fez servos apenas de uma área da nossa vida. Toda a nossa vida agora é do Senhor.
E se Jesus não é o Senhor de toda a sua vida, tem alguma coisa estranha. Tem alguma área que você está sendo mundano. Meus irmãos, Deus ele nos salvou para ser dono de todo o nosso ser, inclusive daquilo que nos preocupa, que tira o nosso sono. E isso quer dizer, em outras palavras, se Deus também é dono das nossas preocupações, num gesto de fé, num gesto de confiança, nós precisamos dizer: Senhor, está aqui também, isso que não me pertence, mas isso que também é teu. Meus irmãos, Deus ele quer cuidar de tudo o que nos preocupa. O nosso problema é compartilhar 50% das nossas preocupações com Deus. O nosso problema é agir com aquela mentalidade de que Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte, né, como se Deus precisasse dos nossos favores para que Ele fizesse aquilo que Ele quer. Irmãos, Deus é soberano, Deus é quem cuida da nossa vida. Mesmo que nossa natureza relute em segurar as nossas ansiedades, porque ela vai fazer isso, está fazendo talvez na sua vida agora, segurando em você, dizendo para você: não, fique com isso, né, faça alguma coisa, tome uma iniciativa, fala que... como se você pudesse resolver alguma coisa, né? Eu também aqui não estou dizendo que você vai deixar de agir com responsabilidade. Tem coisa que você tem que ser responsável, irmãos. Tem coisa que você vai ter que agir. Não adianta ficar dizendo: não, o Senhor vai fazer isso, quando você sabe que cabe a você fazer. É a mesma coisa se você está diante de um prato de comida e dizer: Senhor, me alimenta. Você está diante de um prato de comida, o que você tem que fazer é o quê? É comer, né? Porque se você orar e dizer: me alimenta, a comida não vai voar na sua boca, não, né? A não ser que algo de muito extraordinário aconteça. Então a gente tem que entender a nossa responsabilidade, mas sempre compreendendo uma coisa: o Deus soberano, que governa todas as coisas, é Ele quem cuida de nós, irmãos. É Ele quem quer que coloquemos diante dEle tudo o que tem nos preocupado. Meus irmãos, Ele quer as nossas preocupações por inteiro. E eu acho que essa deveria ser um desejo no nosso coração, colocar integralmente as nossas preocupações diante do Senhor. Orar mais com esse propósito, para que a gente se levante dos nossos momentos de oração diferentes, né? Uma vez eu conversava com uma irmã aqui da nossa igreja, recebeu um diagnóstico médico muito terrível, né? E a irmã ficou muito preocupada. E aí eu lembro que eu cheguei para ela e disse: minha irmã, olha, Deus está no controle. Li para ela algumas passagens, inclusive essa passagem, né? Deus está no controle. E aí ela disse: pastor, eu sei disso, Deus cuida de mim, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu bom pastor, Ele é quem zela por minha vida, mas essa enfermidade, pastor, me preocupa demais. E eu disse e aí aquela história, o saber e o fazer, né? O nosso problema não está no conhecimento, nosso problema está na vontade. A gente sabe, mas muitas vezes a gente não consegue, né, ter a vontade, né, escrava da justiça de Deus, da vontade de Deus, e aí somos tomados pela ansiedade. Mas ainda, irmãos, Pedro nos mostra aqui uma outra razão para vivermos despreocupados, né? Primeiramente, sabendo que temos um Deus que recebe, né, Ele quer as nossas orações, Ele recebe, Ele deseja que nós lancemos sobre Ele as nossas preocupações. Além disso, Ele quer todas elas integralmente, e Ele então nos diz algo mais aqui, que Deus Ele é quem cuida da nossa vida. Aqui está a base, o fundamento que sustenta a nossa paz, né? A gente está em paz com Deus, não é porque os nossos planos foram os melhores. A gente está em paz com Deus porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele diz assim no finalzinho do versículo 7: porque Ele, aqui se refere a Deus, cuida de vocês. Eu acho que quando os tradutores eles foram traduzir lá do grego essa expressão aqui, que diz assim, cuida de vocês, eles tiveram uma série de cuidados, porque aqui essa palavrinha cuidar de você, ela poderia ser traduzida do seguinte: Deus se preocupa com você, né? Poderia ser traduzido dessa forma. Só que atribuir preocupação a Deus, né? Assim, ou seja, Deus, no mesmo contexto, uma ansiedade a Deus, não
não seria uma boa tradução. Então, a ideia aqui é a ideia de Deus estar interessado em você. E aí, no caso aqui da minha tradução, que é a NAA, diz, cuida de você, né? Eu acho que a maioria de vocês diz cuida, não é isso? Alguém diz diferente de cuida? Tem cuidado, né? Tem cuidado. Aí muda só o movimento aí do texto, mas a ideia também é de cuidado. A ideia é Deus se interessa por você. Deus, ele tem um interesse, ou seja, tudo que está acontecendo na sua vida, uma dor de cabeça que você tem, uma decisão que você precisa tomar, Deus, ele está interessado em tudo isso. E aí Pedro então, ele termina dando essa base aqui nesse versículo, porque ele cuida de mim, porque ele se interessa por mim, porque a minha vida não está aí guiada pela obra do acaso. O que é que eu faço? Eu coloco tudo nele. Então, é o fundamento, irmãos. Por que é que a igreja deve ser uma igreja despreocupada? Entenda aqui, não viver atormentada por preocupações e ansiedades. Por que ansiedades? Porque ela sabe quem é o Deus que a sustenta. Quem é o Deus que é, como lemos lá no Salmo 46, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A igreja sabe, irmãos, quem é o seu Deus, que é o pastor, né? E que, uma vez sendo pastor, nada nos faltará. Então, meus irmãos, Pedro vai terminar aqui dizendo que Deus é quem cuida da nossa vida. Essa é a razão pela qual podemos nos livrar das nossas ansiedades. E a gente às vezes esquece disso. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente está tão tomado pelo ativismo que a gente pensa, não, é eu quem cuido de mim, é eu quem cuido dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, da minha saúde, é eu. E aí somos tomados por muita ansiedade. E o que Deus está dizendo aqui é, quem cuida de você sou eu. Sou eu quem cuido de você. Entenda, coloque isso no seu coração, sou eu quem cuida, eu me interesso por você, eu sei o que acontece em cada área da sua vida. Deixe de agir incredulamente, tenha fé, eu cuido da sua vida. Meus irmãos, essa convicção deve mudar a maneira como nós lidamos com as preocupações da vida. Preocupações vão chegar, inevitavelmente vão chegar, mas a maneira como nós vamos lidar com ela vai depender do nível da nossa fé. Alguns ficam apavorados quando as ondas batem no barco, quando parece que vai tudo se acabar, mas outros irmãos confiam que Deus está no barco, de que Deus está na proa, que Deus está diante, que Deus está guiando tudo o que está acontecendo. Meus irmãos, lembre do que diz João lá em João capítulo 10, versículo 11. O que é que diz lá? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe quem é o bom pastor? Aquele que morreu na cruz por você. E ele morreu como prova do cuidado que ele tem por você. Ele cuida de você. Não se esqueça disso. Os medos, eles não podem abalar, meus irmãos, aqueles que são cuidados por Deus. Porque Deus faz ao seu redor como uma fortaleza e um refúgio. Ele quer, irmãos, que o nosso coração goze a paz. Para isso precisamos nos lembrar que Ele é quem cuida de nós. Lembre ao seu coração. Talvez nessa noite você precisa dizer isso ao seu coração. Coração, quem cuida de você é Deus. Não é Ele, não é ela, não é ninguém. É Deus quem cuida de você. Finalmente, inevitavelmente, irmãos, a vida trará preocupações. Faz parte dessa existência aqui. Não temos para onde correr, não, né? Como disse Jesus, o amanhã trará os seus próprios males. O mal virá, não tem para onde correr, não. Infelizmente, irmãos, a vida trará as suas preocupações, mas a fé que nós temos em Deus nos faz viver despreocupados. Nos faz viver até estranhamente nesse mundo de preocupação, porque é difícil encontrar uma pessoa hoje que não viva preocupado, né? Que não viva ansioso. É difícil. Confie no Deus que te salvou. Ele te salvou para dar prova a você do quanto Ele cuida da sua vida. Porque você poderia ter caminhado a passos largos para a danação, mas Ele olhou para você e disse, eu vou salvar você. E para isso Ele se encarnou, morreu e ressuscitou para dar salvação a você. Ele se tornou Senhor da sua vida.
de modo que tudo o que você é, tudo o que você tem é dele, você reconhece isso, inclusive as suas preocupações também são dele. Que o teu coração nessa noite, juntamente com o meu, descanse nessa palavra, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Agora, o que precisamos fazer? Entregar a Ele em oração aquilo que tem pesado no nosso coração, aquilo que tem tirado o nosso sono. Então vamos colocar diante dele nessa noite, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Aproveite, talvez você falou tanto, reclamou tanto hoje o dia todo, mas não orou. Então nesse momento faça a sua oração e coloque diante de Deus. Meu Deus, Tu estás aqui a nos ouvir, nós não oramos em vão, porque o Senhor está no nosso meio e o Senhor colhe as nossas orações. E eu te apresento, Deus, os nossos corações, que são muitas vezes, Senhor, incrédulos. Às vezes nós não estamos tão confiantes de que o Senhor está a cuidar da nossa vida. E é por isso que nós muitas vezes lamentamos, choramos e até murmuramos, Senhor. Mas nós pedimos, tenhas misericórdia de nós, Senhor, tenhas misericórdia, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a entregar totalmente aquilo que tem preocupado a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida sentimental, Deus, as nossas lutas, o nosso trabalho, Senhor. Pai, toma aquelas dificuldades lá, para que nosso coração, Deus, não viva pesado, para que nós não venhamos, Senhor, deixar de viver e aproveitar as graças do presente que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, seja com a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo aumente a fé em nós, que nós não sejamos, Senhor, como folhas secas lançadas de um lado para o outro, ou uma hora crendo, outra hora não crendo, mas que sejamos firmes, Senhor, naquilo que o Senhor nos revela na Tua palavra. Seja com cada um dos meus irmãos, concede essa graça a eles, a mim também, Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente não venha titubear, mas que estejamos firmes, Deus, na Tua palavra, naquilo que o Senhor revela do Senhor a nós. Assim eu te peço, recebe a nossa oração e a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.